Olá, bom dia meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Queridos, eu estava aqui lendo, meditando na palavra de Deus e o Senhor tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos dias sobre a questão da presença de Deus. Ontem em nosso culto nós compartilhamos algo com os irmãos mesmo com um barulho, que não me incomodou, mas com certeza os irmãos que estavam ali presentes foram incomodados, não do barulho do som, mas um barulho do ônibus que parou em frente, teve dificuldade, para fazer a manobra. Mas eu gostaria de trazer novamente uma reflexão, porque eu lendo o Salmo 51, e isso realmente fala muito forte ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também nessa manhã sobre a importância da presença de Deus em tua vida como um cristão, como alguém que se considera salvo em Cristo Jesus, regenerado, limpo, puro diante da presença de Deus e que ama realmente essa presença de Deus em sua vida. E o Senhor, Ele tem realmente me levado, me conduzido a examinar o que é a presença de Deus em nossas vidas. E o que tem de importante estar na presença de Deus. Porque, queridos, nós dissemos muitas vezes que amamos a Deus, que amamos a presença de Deus, mas a pergunta é, será que verdadeiramente nós queremos estar na presença de Deus e estar com a presença de Deus? E lendo mais uma vez o Salmo 51, o Senhor, ele me trouxe à mente e eu pude sentir o que Davi estava sentindo naquele momento, naquela situação em que ele confessa, em que ele se arrepende depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã por conta de seu pecado, por conta do seu erro, da sua falha, da sua transgressão. E ele se humilha diante de Deus e ele pede perdão a Deus e ele confessa e ele se quebranta e ele se derrama diante da presença de Deus. Oh, meus amados, e nós precisamos dessa presença em nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, você não pode viver sem essa presença em tua vida. Você não consegue viver sem essa presença em seu viver. Você não pode, não deve estar fora da presença de Deus e sem a presença de Deus. Ter a presença de Deus em nós através do Espírito Santo é fundamental para a nossa vida. Porque sem essa presença de Deus, querido, em nosso viver, em nossa caminhada, nós não vamos conseguir vencer as lutas do dia a dia, as batalhas que nos sobrevêm, nós não conseguiremos vencer. Você não vai conseguir vencer se a presença de Deus não estiver em você e com você. Ter a presença de Deus é realmente imprescindível para a nossa vida cristã. E Davi, ele reconheceu isso, que sem a presença de Deus, ele não poderia viver, ele não sobreviveria. Se você puder ler o Salmo 51, leia. Mas leia com seu coração contrito, leia com seu coração quebrantado. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, volte a ter a presença de Deus em tua vida novamente. Não queira partir desse mundo sem a presença de Deus, sem experimentar essa presença de Deus em teu viver, em tua caminhada. Davi sofreu, Davi se angustiou e ele lamentou, ele pranteou, porque ele não queria ficar sem essa presença. E você? E você, meu irmão? Você almeja pela presença de Deus realmente? Você sente a necessidade de ter a presença de Deus em tua vida ou você já perdeu isso? Ou você já perdeu o desejo e a alegria como Davi havia perdido? E ele pede, volta
Volta, traz de volta a alegria. Como está a tua alegria diante da presença do Senhor? Como está o teu coração diante dessa presença? Pense nisso nesse dia, nessa manhã. Você precisa todos os dias se render à presença do Senhor para que Ele habite verdadeiramente em você. Você precisa estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. É por isso que a Trindade são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Volte a isso. Volte a sentir novamente a presença de Deus em tua vida. Amém. Que Deus te abençoe e que esse pequeno vídeo possa falar ao teu coração dessa importância da presença de Deus em tua vida, em o nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.